E ao pensar que Deus mandou seu Filho para morrer ali em meu lugar, na cruz verteu seu precioso sangue para salvar a todo pecador. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande
Olá, irmãos, muito bom poder estar juntos ainda aqui virtualmente, apesar da limitação física que a gente tem. Eu me sinto muito contente, muito alegre e feliz de poder estar podendo ser útil para você, para sua família, podendo estar servindo vocês, compartilhando um pouco da palavra de Deus, a fim de que a gente possa aprender mais dele, a fim de que a gente possa também ser confortado nele. Nós vamos seguir com a nossa série Paracaléu, encontrando o conforto de Deus para os males da alma, hoje sendo a última mensagem. E nesse domingo de Páscoa eu não poderia deixar de falar que nós encontramos o consolo de Deus na ressurreição de Cristo. E queria que nós pudéssemos olhar para o texto de Lucas 24, a partir do versículo 13, e aí você pode ir abrindo o texto na sua Bíblia, no seu celular, para que nós possamos ir acompanhando conforme nós vamos estudando. Lucas 24, a partir do versículo 13. Enquanto você vai procurando, eu queria só falar a respeito do desenho, Cadê as crianças? Estão me ouvindo? Vamos lá. Eu queria que você fizesse um desenho, tá? Crianças, Alicia em casa, a Helena, a Ana ainda não desenha, mas aí junto com os seus filhos também, que vocês possam fazer um desenho pensando na história que nós vamos ler desses dois homens seguindo pelo caminho até Emaús, Então eu queria que você fizesse assim, dois homens andando em um caminho, indo para uma cidade, e aí então Jesus se encontrando com eles. Conforme você vai ouvindo às vezes a leitura, isso estou falando para criança, tá bom? Conforme você está ouvindo a leitura, pensa, esses homens eles no começo eles estavam tristes, então tenta mostrar o risinho para baixo, eles tristes, às vezes escorrendo uma lágrima, porque eles estavam preocupados porque Jesus havia morrido e eles ainda não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. E aí então, os pais, lembra de tirar uma foto em família, tira a foto do desenho, compartilha lá nas redes sociais do @Vida Nova Indaiatuba, ali no Instagram. Você pode compartilhar lá no Facebook também, sempre marca a hashtag do Vida Kids Online, tá? Lembra? Tira a foto do desenho da família, posta lá para que a gente possa estar compartilhando uns com os outros e a gente poder estar nos vendo aí nas redes sociais. Vamos lá, Lucas 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Então Jesus perguntou: que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles.
Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles o pão. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava do caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Vamos orar, meus irmãos. Pai, obrigado por tão grande amor que o Senhor tem por nós. Obrigado porque o Senhor demonstrou ele de maneira maior, tendo enviado o seu Filho para morrer numa cruz, para trazer salvação a nós. Obrigado porque o Senhor também venceu a morte, trazendo dos mortos o seu Filho Jesus novamente à vida, e Cristo tendo ressuscitado, então nos dando a certeza também da nossa ressurreição e a esperança da vida eterna. Obrigado pela sua palavra. Abençoe esse momento que nós vamos olhar para ela, e que apesar de estarmos num ambiente diferente do qual estamos acostumados, que nós possamos, ainda aqui virtualmente, estarmos atentos à sua palavra, não nos distrairmos com qualquer coisa, sabendo que estamos ouvindo da parte do Senhor, e que a sua palavra então fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Confesso que essa é uma experiência um tanto quanto diferente para mim. Não é muito fácil você falar aqui com uma câmera, e tem algo um pouco mais agravante talvez para os nossos dias, para esse momento aqui agora. Hoje, domingo de Páscoa, nós deveríamos estar juntos aqui para celebrar a ressurreição do nosso Senhor Jesus, mas estamos impedidos de estarmos juntos. Hoje seria hoje é um dia de festa. Eu acho interessante no nosso tempo, na nossa sociedade, na nossa cultura, que a gente faz festas aí comemorativas, o mercado aproveita comercialmente de algumas datas, e parece que na nossa sociedade o Natal é uma data mais comemorada do que a Páscoa. Claro, o nascimento de Cristo certamente é importante, sem a encarnação não teria morte, muito menos ressurreição. Mas o ponto alto, o auge da obra de Cristo é a morte e a ressurreição dele. Então eu gosto de pensar na Páscoa como a data mais importante a ser comemorada por um cristão. Hoje nós estaremos juntos aqui, celebrando a vitória de Cristo sobre a morte, e então a concessão de perdão, de liberdade do cativeiro, do pecado e da morte. Uma coisa que me vem à cabeça nesse momento, e aqui seria somente um parênteses, é que o sistema em que a gente vive, ele gira em torno do comércio, ele gira em torno do mercado. E aí quando surgem essas datas especiais, parece que eles aproveitam essa data para poder nos convencer a consumir mais. E aí são presentes, aí são ovos de chocolate, é o bacalhau e etc. Só que nos nossos dias de pandemia, a gente vê que o comércio ele se encontra prejudicado, o mercado, o mamon dos nossos dias, ele se encontra prejudicado. E aí um versículo vem à minha mente, e ele tem ressoado, pensando nessas coisas, que Jesus fala lá em Mateus 24:35, falando que passará céus e terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Passará céus e terra, mas as minhas palavras jamais passarão. A ciência nesse momento ela se encontra acuada, o mercado, o sistema econômico ele se encontra pressionado, mas a palavra de Deus hoje ela continua inabalável, digna de confiança, segura, como uma rocha na qual a gente pode se firmar e nos alicerçarmos. E olhando então para a palavra de Deus, o tema da Páscoa ele é um assunto central, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é um tema central das Escrituras.
No Antigo Testamento, né, a Páscoa ela vai falar da libertação de Israel, quando Deus com a sua forte mão vai livrar então Israel do cativeiro no Egito. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai ver que a Páscoa nos remete então à morte e à ressurreição de Cristo. No Antigo Testamento, Deus liberta, né, o seu povo ali do cativeiro do Egito com a sua forte mão por meio da morte de um cordeiro. Né? E quando nós estamos no Novo Testamento, nós olhamos que Deus nos tirou do cativeiro do pecado por meio da morte e do sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Nesse momento em que estamos vivendo, não tem notícia maior, notícia melhor que a gente possa receber do que é que o túmulo se encontra vazio. Cristo ressuscitou, né? A oferta foi aceita, a nossa dívida que a gente tinha para com Deus, ela foi paga. A morte, ela não foi o fim para Jesus, e a morte também não é o fim para nós, e nós ressuscitaremos com Cristo. Né? A vida ela não se resume a esses breves momentos de sofrimento que a gente está passando agora, ou que nós passaremos, ou que já passamos, mas ao olhar para frente há uma eternidade de glória a nos esperar. Nós não temos uma esperança vazia, mas nós temos uma esperança viva. Jesus Cristo vive. Muitos se levantaram durante a história, né, já desde o momento quando Jesus ressuscitou, a falar que a ressurreição de Cristo foi uma mentira. Né? Disseram que Jesus não havia morrido de verdade, e ao ele ser colocado no túmulo, ele é restaurado de um desmaio. Aqueles que dizem que na verdade foram os discípulos que roubaram o corpo de Jesus, né? E vão dizer que essas mulheres que encontraram o túmulo vazio, se encontraram com Cristo, essas mulheres aqui na verdade elas foram no túmulo errado. Mas o que acontece é que a ressurreição ela é um fato histórico. Né? Quando nós olhamos para os relatos, nós vemos que nenhum homem seria capaz de suportar os sofrimentos que Cristo suportou e continuar vivo. Né? Nós vamos ver que a guarda, né, que foi colocada diante do túmulo de Jesus, né, para vencê-la e então conseguir roubar o corpo ali, não seriam homens normais como eram os discípulos que iriam conseguir fazer isso. E os apóstolo Paulo, né, ele cita, né, o próprio testemunho dele de ter se encontrado com Cristo. Nós encontramos em Atos. Nós vemos ele falando, né, que ele apareceu a Pedro, ele apareceu ao restante dos discípulos, ele aparece às mais de 500 testemunhas de uma só vez, ele aparece a Tiago, ele aparece às mulheres, ele aparece aqui então aos nossos dois personagens da história de hoje, ele aparece a Estevão, ele aparece a João na ilha de Patmos. E quando Paulo está citando isso lá em 1 Coríntios 15, né, sobre essas mais de 500 testemunhas, estas ainda estavam vivas naqueles dias. Né? Se fosse uma mentira que Paulo estava contando, essas pessoas elas poderiam se levantar, opa, não coloque meu nome numa mentira dessa, e então acusar o erro. Quando Pedro, né, ele prega ali em Atos, e nós estamos estudando em Atos, e justamente esses capítulos, nós vamos ver que o cerne da mensagem de Pedro foi a ressurreição de Jesus. Né? Então, se caso fosse uma mentira, os opositores ali dos discípulos de Cristo poderiam pegar o corpo de Cristo e então pronto, é uma grande mentira o que vocês estão falando, e o evangelho simplesmente acabaria ali. Né? Mas por que não fizeram? Por causa que Cristo vive, Cristo ressuscitou, né? Ele venceu a morte e vive então eternamente. Hoje eu queria que então nós pudéssemos olhar aqui para o texto de Lucas, né, e observar o contraste que há na vida desses homens antes de eles perceberem o Cristo ressurreto diante deles, né, e o contraste da vida deles quando eles percebem a presença do Cristo ressurreto na vida deles. Né? E a gente vai ver então que o Cristo ressurreto ele traz consolo, ele traz encorajamento, ele traz ânimo para todo aquele coração que está abatido, aquele coração que está triste, aquele coração que está desesperançado. Então nesse trecho eu queria que nós pudéssemos notar duas cenas, eu vou colocar assim. E a primeira cena que a gente vai encontrar aqui em Lucas 24, a partir do versículo 13 até o 26,
né, a gente vai ver que a vida, né, sem o impacto da ressurreição de Cristo, é marcada por tristeza, frustração e desesperança. Essa é a primeira cena, né? Uma vida sem a percepção do Cristo ressurreto, né, diante da sua vida, da forma como você olha ao mundo, da forma como você reage, se relaciona com Ele, a vida sempre vai ser marcada por tristeza, por frustração e desesperança. Versículo 13, ele inicia assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, né, a 11 quilômetros de Jerusalém. 14 no caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. O texto então inicia mostrando que eles estavam no mesmo dia, né? Era um domingo, né? Naquela manhã, né, algumas mulheres tinham ido ao túmulo de Jesus com algumas ervas aromáticas, algumas especiarias, mas tiveram uma grande surpresa. A pedra havia sido removida, o corpo de Cristo não se encontrava ali, né? E elas então, perplexas com a cena que estavam vendo, elas são surpreendidas pela presença de 2 anjos, que então lhes lembra das palavras de Cristo e lhes anuncia então que Cristo havia ressuscitado. Tomadas, né, de entusiasmo, elas correm em direção aos discípulos para contar então essa grande notícia. E é então nesse grande dia que os nossos personagens, né, eles estão caminhando em direção a Emaús. Emaús era uma cidadezinha a oeste de Jerusalém, né, a distância mais ou menos de 11, 12 quilômetros, 10 quilômetros ali de Jerusalém. Como nos indica no versículo 29, que a gente já leu, daqui a pouco a gente vai passar por ele novamente, a gente vai ver que já era tarde, né? Muito provavelmente aí nessa caminhada que eles vinham fazendo, à frente deles então estava o sol, e eles poderiam ver esse sol se pondo e encerrando-se o dia. Não havia outro assunto que eles poderiam estar falando como seguidores de Cristo, né? Só podiam pensar nas coisas terríveis que havia acontecido nos últimos dias com o seu mestre, com o seu grande profeta. Em algum momento dessa caminhada, então eles são surpreendidos por mais um viajante nesse caminho, né? Mais um companheiro especial, Jesus, né? Ele então se aproxima deles e então começa a acompanhá-los. Mas os viajantes, né, eles não reconhecem Jesus. Eles não são capazes de ver, né, de reconhecer e perceber o Cristo ressurreto diante deles. Jesus então, né, começa a acompanhá-los e pergunta do que vocês estão falando, né, aí enquanto vocês caminham, né? Aqueles homens param e aí eles demonstram então toda a tristeza que havia então no seu semblante. Veja, eles estavam diante do Cristo ressurreto. Isso devia ser, na verdade, um motivo de grande alegria, né? A certeza da vitória sobre a morte estava à frente deles, a certeza da salvação estava junto deles. Era para saltar de alegria, mas a tristeza já transpassava o seu coração e refletia então em seus rostos. Muitas vezes nós caminhamos pela vida como esses homens, né? Como se nós estivéssemos vencidos, como se estivéssemos abatidos, às vezes andando cabisbaixos, né? Abalados demais pelas adversidades que essa vida nos propõe, né? Muito embora Jesus esteja sempre próximo, só que a gente não percebe. Jesus disse para nós, lá em Mateus 28, eu estarei com vocês até o fim dos tempos, mas nós nos abalamos tão grandemente que esquecemos de quem está andando ao nosso lado. Cristo, Ele anda ao nosso lado a todo instante, o Cristo ressurreto, o Cristo que venceu a morte. Cleopas, um desses homens, desses 2 homens que estavam seguindo rumo a Emaús, surpreendido por haver alguém ali vindo de Jerusalém que não sabia a respeito dos acontecimentos que
haviam acontecido naqueles últimos dias na cidade, e ele expõe então ali todo o seu espanto, né? Como alguém poderia não saber o que aconteceu em Jerusalém nesses dias? E aqui, a partir do versículo 19, né, a gente vai ver que Jesus vai perguntar, né, que coisas são essas? Que coisas? Há um pouco de humor aqui. Afinal de contas, quando a gente pensa, né, qual era o cerne, né, quem era o centro dos temas, dos acontecimentos que aconteceram naquele momento ali, né, era na verdade o próprio Cristo, né, e ele próprio perguntando a respeito do que havia acontecido, né, e é tão bom saber que como Deus ele é paciente conosco, como ele nos ouve, né, enquanto na verdade ele já sabe de tudo o que aconteceu. E então é possível a gente se aproximar diante de Jesus, né, confiadamente, sabendo que ele nos ouve, e aí então do seu trono de glória, no seu trono, então derramar o coração, né, diante dele e receber, né, a sua ajuda, receber do seu consolo. Os dois homens rumo a Emaús, né, eles externaram como eles estavam perplexos. O versículo 19 ele continua assim: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, ele era poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ele ser condenado à morte e o crucificaram. Esses homens, né, então, eles expõem a sua perplexidade diante do sofrimento do justo. Né, como a gente pode conciliar Jesus sendo o amado de Deus, né, ele sendo poderoso em obras, sendo poderoso em palavras, mas ao mesmo tempo ele ser morto numa cruz como um ladrão de maneira tão humilhante? Muitas vezes, de maneira semelhante, diante das injustiças dessa vida, nós nos portamos assim também. E o que nós encontramos? Da mesma forma como esses homens, nós vamos encontrar frustração. O versículo 21 diz: e nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Dessa perspectiva que eles olharam humanamente para os fatos, sem considerar a palavra de Deus, eles então se encontram com a desesperança. E o caminho de Emaús ele deve nos remeter justamente a isso. É um caminho de desistência, é um caminho de sonhos desfeitos, é um caminho onde a esperança ela é morta. É o caminho daqueles que acham que agora já não há mais jeito algum. O próprio apóstolo Pedro, quando a gente olha lá para João 21, a gente vai ver ele: eu vou pescar. Aí pode ser que você hoje esteja passando por isso em alguma área da sua vida. Às vezes um casamento que está passando por um período conturbado, às vezes é o seu trabalho com uma ameaça, uma perseguição, a crise financeira que pode estar batendo a porta, às vezes uma doença da qual aparece diante da sua vida e você não estava esperando. E você então bota todas essas coisas dentro da mala e então pé na estrada de Emaús, a estrada da fuga. Eu queria te dizer hoje: calma, há um caminho mais excelente, há um caminho de esperança. A incredulidade tomou conta dos corações desses dois discípulos, a tal ponto que, diante de tantas evidências da ressurreição de Jesus, os seus olhos continuaram fechados. Versículo 22 continua: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Eles tiveram diversas provas que Cristo havia ressuscitado, mas os seus corações estavam tomados por incredulidade. Os seus olhos estavam fechados, cerrados por conta da incredulidade no seu coração. Jesus havia predito que morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. O túmulo foi encontrado vazio.
um grupo de mulheres, né, elas viram Jesus Cristo ressurreto, né, os anjos, eles deram testemunho da ressurreição de Cristo, né, e alguns discípulos já haviam visto o túmulo vazio, mas eles se encontraram tomados de dúvidas. A incredulidade, então, ela venda os nossos olhos, mas Jesus, ele abre as Escrituras e expõe a nossa incredulidade. Por meio das Escrituras, ele expõe a nossa incredulidade, e é exatamente isso que ele faz com seus discípulos aqui. Ele mostra como as Escrituras apontavam para a sua morte, para a sua vitória sobre a morte, mas eles não conseguiam compreender precisamente. Eles não compreendiam, não é porque faltou luz, mas é porque faltou visão. Quando os nossos olhos não são iluminados pela palavra, nós andamos cabisbaixos, achando que a morte é mais forte que a vida, e a vida, então, o momento de hoje, se resume somente a sofrimento. Mas Cristo vai mudar toda essa história, explicando claramente, novamente, detalhadamente para esses discípulos. A gente começa a migrar então para a cena 2, onde finalmente esses dois discípulos, eles vão ter a sua vida impactada pela ressurreição de Cristo. E a cena 2 é isso, que uma vida impactada pela ressurreição de Cristo é marcada de alegria, de esperança e fé. No versículo 27, a gente vê então que Jesus, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Diante da incredulidade exposta daqueles homens, daquela dupla, Jesus vê uma oportunidade de então lhe expor a verdade. E a partir de Moisés, e passado por todos os profetas, Jesus lhe explicou o que as Escrituras falavam então a respeito de si próprio. Em meio às frustrações que nós às vezes somos apresentados nessa vida, o que a gente precisa é, na verdade, uma revelação de Deus. Não de maneira mística ou da maneira premonitória, como às vezes é meio distorcido esse termo por aí. Mas aquele que é a palavra se revela então por meio da palavra de Deus. E veja, se você quer conhecer mais a Jesus, João 5,39 nos diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Quer conhecer mais sobre Jesus? Leia as Escrituras. Se você quer luz na sua vida, leia as Escrituras. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Se você quer ter mais fé, leia as Escrituras, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Se você quer ter mais santidade, leia as Escrituras. João 17, 17 fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se você quer ser bem sucedido, também leia as Escrituras. Josué 1,8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás então bem sucedido. Quando nós conseguimos, quando nós paramos e reconhecemos em nosso caminho que Jesus está vivo, não há mais espaço então para preocupação, não há mais espaço para tristeza, não há mais espaço para desesperança, não há mais espaço para a incredulidade. A história continua no versículo 28, a partir do 28 nós vemos que eles se aproximaram do povoado para o qual estavam indo, e Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase se findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando em nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Chegando ao povoado, então, no início da noite,
a Cleopas, né, da dupla ali, juntamente com o seu companheiro, eles convidam Jesus então para ficar com eles ali, né, diante da insistência, né, afinal de contas estava anoitecendo, estava tarde, e aí eles insistindo muito com Jesus então aceita o convite. E estando então à mesa, né, para que eles pudessem comer juntos, Jesus tomou o pão, ele agradece ao Pai pelo pão e então reparte entre eles. E é nesse exato momento então que os olhos deles são abertos e eles reconhecem Jesus, né, diante deles. E naquele mesmo exato momento Jesus então desaparece da vista deles. A partir de agora tudo passa a fazer sentido. O consolo que eles receberam então pela exposição da palavra pelo caminho, né, o coração ardendo, né, pelo caminho, se deu por causa do Jesus Cristo ressurreto, né, diante da comunhão com Jesus Cristo vivo, né, o nosso coração arde, há entusiasmo em nosso coração, né, surge uma grande paixão pela pessoa de Deus, por sua obra, né, quando o coração arde, né, a frieza espiritual se vai, a incredulidade ela desaparece, a tristeza ela se transforma em alegria, né, e a fé então toma o seu lugar, e o seu coração então ele se enche de esperança. Nos versículos 33 e 35 nós vemos que imediatamente eles se levantam, né, e voltam lá para Jerusalém. Ali encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Quem tem os seus olhos abertos, né, quem tem coração ardente, também tem pés velozes para falar de Cristo. O convite, né, foi feito a Jesus para ficar então ali na casa por causa dos perigos que a noite colocava na estrada, né, diante de uma viagem noturna. A estrada era cheia de perigos. Mas diante da urgência do Evangelho, né, o maior perigo que aqueles discípulos viram foi reter essa mensagem para si. Né, e aqueles que fugiram de Jerusalém então retornaram para lá. Né, aqueles que fugiram do convívio dos discípulos voltaram então para sua grande família. Não havia noite, não havia perigo que os impedisse de proclamar que Cristo está vivo. Voltaram então para dizer, né, que a morte não tem a última palavra. Quem tem a última palavra é o Senhor Jesus, que venceu a morte. A vida não se resume às adversidades de agora, desse momento terreno, né? Temos uma eternidade todinha para viver no desfrute do Pai, né? Nós não caminhamos para o poente, né, para o fim de um dia, para a tristeza, mas nós estamos caminhando para um amanhecer glorioso na eternidade, né, onde já não vai ter mais choro, não vai ter mais tristeza, mas nosso coração vai estar repleto de alegria, de satisfação em poder desfrutar de Deus, da presença dEle, da glória dEle eternamente. E para concluir, né, nós vimos que a ressurreição de Jesus, ela abriu os olhos, ela aqueceu o coração, ela apressou os pés daqueles discípulos que estavam indo para Emaús. E em você, né, que tipo de impacto a ressurreição tem provocado? Né, como você tem caminhado pela vida? Pode ser que você que me ouve hoje, né, você ainda não tenha se encontrado ainda com Jesus. Né, e eu tenho certeza que diante desse momento que nós estamos vivendo como sociedade, muitas perguntas estão surgindo no seu coração. Eu também tenho certeza que você tem percebido, né, a fragilidade, né, a pequenez que nós temos e o quão nós precisamos de um Salvador. Deus, Ele nos criou perfeito, mas nós escolhemos seguir os nossos passos longe de Cristo, da forma como a gente bem entende, sem levá-lo em conta ou o que Ele pensa em consideração, e então nós pecamos. Todos pecamos e estamos separados de Deus. O salário, a recompensa que esse pecado traz a nós é a morte. Mas Deus, né, Ele nos ama tanto, que Ele deu o seu único Filho para morrer pelos nossos pecados,
né, para que todo aquele que nele crer, né, então não morra, mas tenha a vida eterna. O pecado traz morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Né, portanto, eu queria te convidar a abandonar, né, a sua maneira vazia de viver e se arrepender, né, então se voltar para Cristo, se render a Ele, recebendo como o Salvador da sua vida e passar de uma vida vazia para agora para uma vida cheia, repleta de esperança. Agora pode ser que você seja como um desses discípulos, né, que andavam ali rumo a Emaús, estavam tão próximos de Cristo, né, sempre perto de Cristo, mas ainda não experimentaram a transformação do Cristo, que o Cristo ressurreto quer operar em você. Ainda não compreendeu a plenitude, né, de tudo que Cristo é e do que Ele quer fazer por meio de você, para onde Ele está te levando. Né, você ainda se deixa, às vezes, se abalar grandemente pelas circunstâncias, às vezes, que essa vida coloca diante de você. Você ainda, às vezes, está preso a uma vida de pecado. Você tem crescido pouco no conhecimento da palavra, ou seja, tem conhecido pouco a respeito de quem te salvou. Tem se isolado numa vida solitária, como se a vida se resumisse somente em você. Se renda ao Cristo ressurreto. Ele venceu e nele nós somos mais que vencedores também. Ele se encontra com você nas lutas dessa vida, Ele se encontra com você nas angústias, nas adversidades que muitas vezes nos são propostas. Ele se encontra com você por meio da palavra dele, Ele se encontra com você por meio da comunhão. Ele se encontra com você e abre os seus olhos, abre os seus corações, abre os seus lábios. Ele não quer você indo rumo a Emaús, mas Ele quer te ver retornando para Jerusalém. A minha oração é para que, se caso você ainda não tenha recebido a Cristo como seu Salvador, que Ele então abra os seus olhos como abriu desses discípulos e você então o receba como Salvador. Se caso você tenha andado muito perto de Cristo, pode ser que você até seja salvo, tenha compreendido a mensagem do Evangelho, mas ainda está vivendo uma vida aquém, daquilo que Deus propôs para você, a nova vida para a qual nós somos chamados. Que Deus também tome o seu coração e faça você compreender que foi para uma nova vida que nós somos chamados, e então ver essa transformação operando em nós, e também para que, assim como esses discípulos, eles perceberam a questão de urgência que a pregação do Evangelho tem, nós também sejamos tomados por esse senso de urgência e falamos para todos que Cristo vive. E essa é uma mensagem muito oportuna para o momento onde o mundo está clamando por esperança e a gente tem a resposta. Que Deus abençoe a palavra que nós estudamos, que o Espírito Santo então possa fazer que ela produza frutos no meu coração como no de vocês também. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pela sua palavra, obrigado porque podemos olhar aqui o Senhor se revelando, a esses dois viajantes ali na estrada de Emaús, antes de compreenderem o Cristo ressurreto, numa vida frustrada, uma vida de tristeza, abalada, sem esperança. Mas a partir do momento que o Senhor se revela a eles e eles têm uma percepção, eles conhecem e percebem esse Cristo ressurreto que venceu a morte, a vida transformada, por meio da palavra, o coração deles já se aqueciam, e ao ver a Cristo eles são tomados de alegria, de entusiasmo, e agora de uma vida vazia, frustrada, triste, uma vida cheia de esperança, não podendo se conter, e tendo que falar isso para todo mundo, que o Senhor, por favor, nos ajude a termos noção do tamanho da vitória que nós temos na pessoa do Senhor. O Senhor morreu pelos nossos pecados, mas o Senhor, sendo Deus, o Senhor ressuscitou. Cristo disse lá na cruz, está consumado. E a ressurreição é como se fosse Deus dizendo amém. E realmente, obrigado, Senhor, porque na cruz
Na morte de Cristo, no sepulcro vazio, a ressurreição de Cristo, nós também temos a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado e a certeza de uma eternidade, para que a gente vai viver juntamente com o Senhor. E que diante dos sofrimentos, das lutas que a gente venha passar nos nossos dias hoje, que essa verdade fique sempre marcada no nosso coração, que o nosso Cristo ressuscitou, a morte não tem a última palavra, mas é Cristo que tem a última palavra, e ainda que eu sofra nessa vida, tem momentos de tristeza, ainda tudo isso é passageiro e muito pequeno perto daquilo que nos espera na eternidade. Por favor, Senhor, nos ajude a ficar com essa verdade gravada nos nossos corações, e que por meio dela, por meio do Seu Evangelho, nossa vida passe então a ser transformada cada dia até o ponto de sermos glorificados, transformados e plenamente santos, assim como o Senhor é. Obrigado, Pai, pela Sua palavra mais uma vez. Obrigado pela vida da nossa igreja. Obrigado porque em meio às crises que estamos passando, nós temos percebido o Senhor nos sustentando. E te pedimos, por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós, das nossas famílias, tenha misericórdia da nossa igreja, tenha misericórdia do nosso povo, que a Sua boa mão esteja sobre nós, que esse tempo aqui que nós temos que ficar isolados uns dos outros, ele passe o quanto antes, para que nós possamos estar juntos, e celebrando, não só num domingo especial, como hoje, que nós dedicamos especificamente para lembrar da ressurreição de Cristo como a data da Páscoa, mas que todo domingo nós podemos estar celebrando esse Cristo ressurreto que venceu. Por favor, Pai, enquanto estamos passando por esse momento, que possamos experimentar da Sua provisão, da Sua boa mão a todo instante. Em nome de Jesus, amém. Só lembrando, mais uma vez, as crianças estavam fazendo um desenho aí, tira uma foto desse desenho, tira uma foto da sua família, posta lá nas redes sociais, marca lá a igreja, a página da igreja, para que a gente possa estar compartilhando uns com os outros as nossas experiências, e então postar também os desenhos das crianças para que elas possam estar vendo ali, umas às outras, o que elas estão aprendendo, conhecendo também. Obrigado, irmãos, e Deus abençoe a todos. Foi no meio do caminho que ouvimos Sua voz a nos consolar. Não devia o Cristo enfrentar o sofrer para na glória então entrar. Pois se toda a história Ele fez e nos revelou, para conosco estar. Não queimava o nosso coração ao ensinar Sua palavra aqui. E à mesa ao partir o pão, nossos olhos finalmente estar entre nós. Ele veio e trouxe a paz que vai além de nós, para nos confortar. Suas mãos e nos Seus pés as marcas da missão, para as nações proclamar. É nele quem o mundo redescobre então seu novo fim.
está